Palavra de Deus ao livro de Juízes, capítulo de número 6, e o versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. A palavra de Deus até aqui é uma palavra muito importante para as nossas vidas, para que nós possamos cada dia mais estarmos firmes aos preceitos e aos caminhos do Senhor. Esta palavra que nos fala sobre um juiz que governou sobre Israel. Na verdade, ele livrou a Israel de uma opressão de 7 anos. O povo estava fazendo tudo o que era certo aos caminhos do Senhor nosso Deus. E por um determinado tempo, este povo começa a sair da presença de Deus, a sair do caminho de Deus, e Deus, já deixando este povo de lado, este povo foi escravizado pelos midianitas. Foi escravizado e estava 7 anos sofrendo uma angústia. Tudo o que eles plantavam eram furtados e saqueados. Todo o seu gado, quando eles subiam contra Israel, eram saqueados. Eles não tinham mais a prosperidade a qual Deus tinha dado àquele povo. Este povo começou a empobrecer, começaram a ficar cada vez mais pobre, porque a graça de Deus já não estava mais junto a ele. A graça de Deus já lhe tinha afastado. Quando nós vemos esta palavra, uma palavra também que se associa muito é quando Saul vai fazer uma obra de Deus, vai fazer o que Deus lhe tinha mandado, que era fazer e destruir todo o povo inimigo, mas ele por si só toma uma decisão. Ele por si só faz o que acha que é o certo a ser feito e não obedece à palavra de Deus. Então o profeta Samuel chega até Saul e fala: Mas eu estou ouvindo uns bois mugindo, eu estou ouvindo barulhos de animais que eram para estar mortos. E ele disse: Eu trouxe para oferecer em holocausto a Deus. E ele disse: É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor quando nós obedecemos a palavra de Deus do que quando nós sacrificamos. Sacrifícios esses a qual a palavra de Deus nos mostra ser sacrifícios de tolo, a qual não chegará a lugar nenhum,
porque nós estamos fazendo o que nós achamos que deveria ser feito por acreditar ser certo, mas desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo aquilo a qual Deus nos manda fazer. E assim foi feito com este povo. Este povo começou a desobedecer a Deus e Deus lhe tirou a prosperidade. Quando Saul desobedeceu e não matou a todos, Deus retirou dele o espírito a qual lhe conduzia às vitórias, a qual lhe fez ser um grande rei na terra. Deus retirou dele e colocou um espírito de perturbação, a qual ele não conseguia dormir à noite sem que Davi tocasse a harpa para que ele pudesse dormir. Uma palavra que nos mostra que nós, que somos seres humanos, somos totalmente dependentes da palavra de Deus, somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Este Espírito Santo, a qual nos veio para ser o Espírito Consolador. Deus, no passado, ele mesmo descia na terra, falava com o seu povo, mas o seu povo começou a endurecer o seu coração e ele não mais descia na terra. Agora ele começou a falar através de profetas. Profetas iriam levando as palavras, as mensagens, entregando tudo aquilo que Deus queria falar. E hoje nós estamos vivendo a um tempo que estamos livres para falar com Deus. Nós não precisamos mais de ser intermediado por um profeta. Nós não precisamos mais estarmos sendo intermediado por um homem. Nós temos a liberdade de orar a Deus, nós temos a liberdade de cantar a Deus, de oferecer a Ele o nosso culto racional, o nosso culto, a qual é um culto de adoração e consciência. Nós conseguimos hoje e temos a liberdade para tal de sairmos da nossa casa, de abrirmos esta live, de começar a entender e também começar a olhar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrada. Se ouvimos coisas que não nos agradam, simplesmente não viemos mais, mudamos. Isto é a liberdade a qual Deus tem nos dado. Antigamente, o profeta falava e estava falado. E para cumprir a palavra de Deus, Deus velava pela palavra do profeta. Deus velava por aquilo que o profeta estava falando para que se cumprisse e não haveria dúvidas que foi Deus a quem falou. Para que não tivesse dúvidas que realmente era uma palavra para edificação, muitas das vezes para exortação e outras vezes para trazer as pessoas que estavam saindo dos caminhos do Senhor. E quando este povo está aprisionado durante 7 anos, Deus levanta um homem, a qual, filho de Joás, um homem dos cabeças das famílias, Deus levanta a Gideão. Gideão, quando recebe a presença do próprio Deus, através da figura do anjo, ele estava malhando trigo no lagar. É interessante esta passagem. Olhando simplesmente ela, é uma simples passagem. Mas quando nós começamos a entender o que Gideão estava fazendo e por que Deus disse a ele: olha, Gideão, homem valoroso, guerreiro, homem valente. Por que Deus falou isso a Gideão? Porque ele estava fazendo uma coisa que não era habitual. Ele estava malhando o trigo aonde se faz a uva. É totalmente diferente uma situação da outra. Para fazer malhar o trigo, precisa-se de um campo aberto, aonde se faz o trabalho, joga-se o trigo para cima, o vento separa o trigo ali das cascas e vai fazendo o trabalho. Precisa de um lugar que está com ventilação.
para fazer a uva é diferente. É de um lugar aonde precisa ser pisoteada a uva. Uma coisa completamente diferente da outra. Esta situação a qual Gideão se encontra, esta situação a qual ele estava, nós também estamos. E quando falo nós, eu me coloco também no lugar. Eu me coloco nesta história, porque quantas vezes estamos quase que entregando ao ministério, quase que entregando, aí jogando a toalha, como muitos dizem por aí. Porque a situação está adversa, a situação está complicada, a situação está muito difícil para que nós possamos conduzi-las. Mas o Senhor, nosso Deus, tem nos mostrado a direção a ser seguida, o caminho a ser trilhado. Quantas vezes se colocamos e estamos em situações complicadas. Oh, glorioso é o Senhor. Não sabemos mais o que fazer, estamos perdidos, estamos complicados, não há esperança, não há saída. As portas já estão todas fechadas. O caminho parece que não tem mais solução, parece que não tem mais aonde ir. E Deus, Ele dá à nossa vida a direção certa. E Gideão fez isso. Olhou para a situação e disse: a minha família precisa de alimento. Os meus precisam se alimentar. Eu não vou ficar parado esperando com que esta situação se agrave, com que esta situação venha me levar à morte. Palavra forte, palavra a qual Gideão teve. Ele disse: olha, Deus, eu sou o pequenino da minha família, eu sou o menor da minha família. Eu não sou digno de fazer isso a qual Deus está querendo fazer com a minha vida. Mas ele fez, acreditando em Deus, acreditando no santo e no poder a qual o Senhor Jesus Cristo tem. E Deus disse: homem valoroso, homem forte, que está diante da situação, mas está trabalhando, está procurando a solução, está indo atrás daquilo que ele acredita que vai salvar a sua família, vai salvar a sua vida e vai dar liberdade ao seu povo. Ele não estava olhando com o que o inimigo estava fazendo. Ele olhou e encontrou uma solução para o seu problema. E nesta hora eu apresento a você a solução do seu problema. A solução do seu problema é o Senhor, o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado, não somente hoje, mas para com todo sempre, porque Ele é a solução das nossas vidas, é a solução do nosso problema, é a solução daquilo que nós estamos procurando há muito tempo. Mas Ele quer que nós usamos também de obras, a qual Deus mostra através da sua palavra que a fé sem as obras é morta, assim como a obra sem a fé também é morta. Bendito seja Deus. Gideão precisou estar indo adiante, olhando toda essa situação e dizendo: eu vou dar a solução, eu vou fazer alguma coisa. Se levante da onde você está. O que está te assolando, se levante e em frente, porque Deus fez homens e mulheres valorosas, assim como foi Gideão. Você é valoroso aos olhos de Deus. Nós, todos somos valorosos diante aos olhos de Deus. Temos em nossas mãos a oportunidade de mudar a nossa vida, mudar toda a situação a qual nós estamos se encontrando, a qual nós estamos indo.
Nós temos a obediência a Deus, nós continuamos adorando a Ele em espírito e na verdade. Agora nós temos que colocar as obras em ações, colocar a obra em ação, a fim de que com a nossa fé, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e colocando junto com as nossas fé, colocando a ação de se levantar e enfrentar aquilo que está nos afrontando, enfrentar as situações que estão adversas, mas são vitoriosas, é a nosso respeito. Uma situação muito complicada. O povo tinha 135 mil soldados à sua disposição. Eles estavam sendo aprisionados, eles estavam em menor quantidade, eles perderam a esperança. Os amalequitas, 135 mil homens, dominavam os seus camelos no deserto. Tinha a guerra a seu favor. Eles estavam numerosos, mas é aqui que é importante nós entendermos. Quando a situação está desfavorável, quando a situação está complicada, Deus é o Deus do escape, é o Deus do livramento. Este Deus a qual você acredita e você sabe que tem o poder no céu e na terra, Ele é o nosso escape. Ele vai nos dar uma saída, vai nos dar uma solução, vai nos mostrar aonde que temos que seguir, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele está esperando com que nós tomamos uma ação, tomamos uma atitude mediante a dificuldade, mediante a enfermidade. Nós precisamos orar, precisamos fazer as ações necessárias, buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor, porque a palavra de Deus disse, Ele sendo Pai, Ele se compadece do que nós estamos pedindo, porque somos filhos do Altíssimo e tremendo Deus, e Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atentar às nossas orações. Então, se você está enfermo, se você está procurando uma porta de emprego, se você acha que não tem solução, Deus, Ele é o Deus da solução, mas precisa que você tome alguma iniciativa. Você tem que fazer a ação. Você tem que se levantar, você tem que orar, você tem que pelejar. Deus, Ele nos ensinou que nós temos que guerrear. E a peleja do crente é vencida através do jejum, através da oração, através das ações a qual nós fazemos. Mesmo que quando nós se levantamos, nós sabemos que Satanás irá atingir toda a nossa família. Ele irá vir com toda a sua força, tentando nos tirar a paz, tentando nos tirar tudo aquilo que acreditamos em Deus, mas nós, como homens e mulheres de Deus, temos que se manter perseverantes, temos que se manter firmes na presença do Altíssimo Deus, a fim de que nada abale a nossa fé, a fim de que nada saia das nossas mãos, a fim de que nós continuemos nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E Gideão estava fazendo algo complicado, algo que era muito mais difícil. Ele, se estivesse ainda no seu tempo livre, estaria malhando o trigo ao lugar certo, ao lugar correto, mas ele precisou tomar uma ação, ele precisou tomar uma atitude. Se é o lagar que me tem a esperança, se é o lagar que tem a solução para que eu possa levar o alimento para a minha casa, para libertar o meu povo, para que o meu povo continue se alimentando e estando forte, é o lagar que eu vou usar. Mas ele precisa tomar uma ação. Você também precisa tomar uma ação. Eu também preciso tomar uma ação mediante a situação adversa. E assim Deus apareceu a ele. Você que está procurando uma palavra
que está precisando da palavra de confirmação, a confirmação é essa: homem e mulher valoroso, Deus está contigo. Deus está nesta situação. Você precisa ouvir um pouco mais a palavra de Deus e colocar mais ação junto à sua fé, para que assim tudo caia por terra. Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentaram-se suas mãos, acorrentaram-se os seus pés. Paulo e Silas foram aprisionados por estar fazendo a obra de Deus. E quando estavam na situação para ser condenado à morte, eles tinham fé. Precisavam o quê? Da ação. E eles falaram um para com o outro: vamos ficar aqui esperando a morte chegar, mas nós sabemos ao Deus que servimos. Nós sabemos o Deus a qual nós apregoamos. Então vamos fazer alguma coisa. Vamos tomar uma ação, vamos tomar uma atitude, vamos fazer com que a obra a qual nós estamos fazendo não seja em vão, a qual a obra que nós estamos anunciando na palavra de Deus não seja perdida em vão, e que fique juntamente com a nossa fé uma palavra forte. E foi assim que fizeram. Paulo cantava hinos ao Senhor. Silas orava ao Senhor, mas tomaram uma ação, não ficaram esperando a morte, não ficaram esperando cair do céu a libertação, não ficaram esperando bater na sua porta com a esperança, sem que levasse o caso até Deus, sem que fosse conduzido a Deus com a fé e com as obras, entregando na mão do Altíssimo Deus. Eu canto e você ora. Quando você cansar de orar, eu vou orar e você vai cantar. E foi assim Paulo e Silas. Começaram cantando, começaram orando, e quando foi à meia-noite, começou-se um terremoto. As prisões começaram a tremer. As algemas foram quebradas. Quando você fazer o que Deus te mandou fazer, as algemas cairão por terra. As prisões que estão aprisionando a sua família, a sua casa, o seu comércio, vai cair por terra, porque precisa da ação de Deus. Deus já mandou fazer, e porque não está fazendo? Então, quando começar a fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, as prisões vão cair por terra. As algemas, elas cairão por terra. Paulo e Silas precisou disso. Precisou da fé e também precisou de fazer a ação. Gideão aqui, nessa palavra, é muito interessante. Bendito é o Senhor nosso Deus. Porque ele está fazendo algo e Deus aparece para ele falando: Gideão, você vai ser usado para libertar o meu povo, para dar vitória ao meu povo, pois o meu povo clamou a mim. Como outras vezes, Israel já tinha sido acometido por escravidão, clamou a Deus, e Deus, com a sua grande misericórdia, ouviu o clamor do seu povo, ouviu a súplica do seu povo e os libertou. Gideão novamente falando com Deus, dizendo, tendo medo, não acreditando ser capaz de fazer a jornada a qual Deus entregara em suas mãos. Você sabe do que estamos falando. Você sabe do que a palavra de Deus está falando. A jornada parece ser grande. O trabalho parece ser grande e árduo. Mas Deus está te chamando. Deus está falando: eu vou te vocacionar para fazer aquilo que eu estou mandando fazer. Se Deus quisesse fazer por sua própria mão, Ele descia e fazia, mas Ele está dando a oportunidade de que você faça aquilo que Ele tem chamado para fazer.
Somos bons soldados e como bons soldados que foram chamados para estar mediante a guerra, nós temos que servir ao Senhor com força, com coragem e estarmos sempre firmes às palavras do Altíssimo Deus. Então Gideão foi chamado para fazer uma obra. Gideão foi chamado para libertar o seu povo da escravidão que já faziam 7 anos, a qual estavam sendo acometidas. E ele se colocou quando à presença de Deus e disse ao anjo: espere aqui um pouco, que eu quero ter certeza se é Deus que está falando comigo. Eu vou ali preparar alguma coisa e já trago como holocausto para que você possa comer. Foi, preparou alguma coisa, trouxe, colocou ao altar de Deus, colocou sobre a mesa. O anjo consumiu através de um fogo, a qual Deus consumiu. Semelhantemente, quando ele apareceu a Abraão, a Moisés, Deus sempre aparecia ao seu povo. Glória a Deus. Deus aparece para as nossas vidas. Deus, ele aparece para as nossas casas, ele aparece em nossas casas, ele está aparecendo para as nossas vidas e está dizendo, mas nós ainda temos a incredulidade em nossos corações e precisamos de provas, precisamos para provar a Deus para saber se é verdade ou não é. Eu sei que nos dias atuais acontecem muitas coisas que às vezes vai erradicando a nossa fé aos poucos, mas Deus, ele apareceu àquele homem, dizendo que ele iria fazer um grande feito, assim como Deus fala para você também, você vai ser escolhido, você já foi escolhido, agora será capacitado para fazer a grande coisa a qual eu tenho para com a tua vida. Coisas essas, a qual o mundo vai falar que não era possível, a qual os seus vizinhos vão dizer que não era possível de ser acontecido, a qual os seus familiares que estão ao seu lado vão dizer que não era possível de acontecer. Mas Deus que conhece o coração, Deus que conhece o seu íntimo, ele está dizendo: eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que faz acontecer, eu sou o Deus que tem a vitória já determinada desde o dia do seu nascimento, porque já te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu já te escolhi para ser nesta nação. Eu te escolhi para se estar anunciando a palavra do Altíssimo Deus. E assim Deus faz, assim Deus fez e continuará fazendo, porque Ele é Deus. Tem o poder da onisciência, onipresença. Ele sabe tudo e está em todos os lugares. Ele está ao seu lado agora, ouvindo o que você está pedindo. Ele está ao seu lado para acompanhar a sua súplica, para ver qual é a sua necessidade. Ele está dizendo: pode falar, pode pedir, pode clamar, porque eu estou ouvindo. O anjo do Senhor está com uma bandeja, recolhendo toda a sua lágrima, tudo aquilo que você orou durante a madrugada, tudo aquilo que você derramou pelo seu filho, aquele filho que estava em trevas, mas habitará na luz, porque o anjo do Senhor recolheu toda a sua lágrima e levará até Deus para que seja transformada em vitória. Toda lágrima que derramamos aqui será transformada em vitória aqui mesmo nesta terra. Porque Deus nos chamou para tal obra, para fazermos e estarmos sendo abençoados aqui mesmo nesta terra. Bendito é o Senhor Jesus Cristo. Gideão, quando está conversando com Deus, pede este sinal, Deus lhe dá um sinal, que era na vida dele. Só que Gideão ainda tem dúvidas sobre o que Deus quer com a sua vida. E ele disse: olha Deus, eu sei que Deus está comigo, mas eu preciso de um novo sinal. Eu preciso de que Deus confirme mais uma vez. Eu vou colocar aqui um orvalho. E amanhã eu quero que tudo que está em volta fique seco e somente este orvalho
fique molhado. Para que os irmãos possam entender melhor, ele estava dizendo, eu vou colocar um algodão aqui na terra. Ele tem que estar encharcado e tudo em volta seco. E no outro dia, ele espremeu este algodão, encheu uma taça de água. Mas ele ainda tinha dúvida. Ele falou, agora Deus, faça o contrário, para que amanhã toda a terra possa estar molhada e somente este algodão possa estar seco. E Deus assim o fez. No outro dia estava lá o algodão seco e a terra molhada. Deus, com toda a sua paciência, sabendo que Gideão estava vindo de um tempo de escravidão, estava machucada a sua alma, estava machucado tudo aquilo que ele acreditava ser verdadeiro. Ele disse a Deus, Deus, porque tudo isso nos sobreveio? Qual era as histórias a qual os nossos pais contavam sobre o tempo a qual era passado? Os nossos pais nos contavam histórias maravilhosas, nos contavam histórias magníficas, dizendo do poder de Deus, e todo este mal nos sobreveio. Todo este mal está nos rodeando. Gideão indagando a Deus. Então é normal que tenhamos um certo receio de fazer a obra de Deus. É normal termos um receio e pensarmos que Deus não vai cumprir as suas promessas, porque estávamos em um tempo a qual era muito abençoado por Deus e estamos passando por um tempo de tribulação agora, mas Deus está dizendo que vai dar, Ele vai dar. Ele está dizendo que vai libertar, Ele vai libertar. Ele disse que liberta o povo cativo, Ele disse que deu a vitória, Ele disse que daria prosperidade, então Ele vai fazer tudo isso mediante a palavra de Deus, quando nós tomarmos as ações necessárias. Não é apenas ficar parado, não é apenas ficar esperando, mas é acreditar, ser ousado por Deus, ser ousado pelo Espírito Santo. Esta ousadia a qual Deus deu a Gideão, Ele também lhe dá nesta hora. Deus é o Deus da ousadia. Vamos ousar mediante a Satanás, mediante as provações. Vamos ser ousados para que assim Deus veja o nosso clamor, veja as nossas situações e nos abençoe e nos tire desta escravidão. Quando nós se referimos à escravidão, não estamos dizendo que estamos presos, mas muitas das vezes estamos como estava Paulo, que tinha um espinho em sua carne, orou 3 vezes a Deus e não saiu. Ele disse, orei por 3 vezes a Deus e Deus não tirou isso de mim. O que seria esse espinho na carne? Uma tentação da carne, um pensamento a qual não agrada a Deus, uma enfermidade que está alojada e não sai, algo que nos atrapalha de estar na casa de Deus. Mas Paulo lutava contra isso e não deixou isso atrapalhar de ele ser o homem a quem foi. Então não deixa a enfermidade te atrapalhar. Não deixa a situação financeira te incomodar. Eu sei que é difícil. Também vivo nesta terra. Preciso de estar também com as minhas finanças em dia. Mas eu sei que o Senhor nosso Deus é o mesmo Deus do salmista, a qual disse, fui jovem e hoje sou velho. Contudo, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Passamos por tribulações, passamos por grandes coisas, mas Deus é um Deus de justiça.
É um Deus que nos guarda, que nos livra, é um Deus piedoso, é um Deus que age de misericórdia. Quando Deus falou para o salmista Davi, dizendo: Davi, você quer ficar nos seus inimigos? Você quer que eu traga fome sobre o teu povo? Ele disse: eu quero ficar nas mãos de Deus, porque Ele é muitíssimo misericordioso. É nas mãos do Altíssimo Deus que nós temos que estar. É no Altíssimo Deus que temos que colocar toda a nossa confiança, sem exceção. Não é 99%, é 100% de confiança a Deus, porque é Ele que nos livrará, é Ele que nos tirará de toda a arma, os laços feitos por Satanás. Tudo que nos acomete de tristeza, é Deus que vai nos libertar. É Deus que vai nos colocar no caminho da salvação. E Gideão, então, colocou algumas provas a Deus para realmente saber se era ou não o momento dele fazer a libertação do seu povo. Não coloque a dúvida no seu coração. Não coloque e nem deixe com que seja usado a dúvida em seu coração, dizendo: será que conseguirei? Será que alcançarei? Eu não sei se vou, eu não sei se não vou. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus mandou ficar, fique. Se Deus mandou plantar, plante, porque a hora da colheita está em tuas mãos. Assim como diz em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado na terra. Há momentos de choro, mas há momentos de alegria. Há momentos de plantar, porque haverá momentos de colheita. Haverá momentos a qual nós estamos aflitos, mas haverá momento de se alegrar na presença de Deus. O momento é de Deus, a hora é de Deus. O que nós temos que fazer é aguardar na presença do Altíssimo Deus. Assim como o salmista também disse que travou as batalhas, encerrou a sua carreira, mas guardou a palavra de Deus no seu coração. Ele guardou tudo aquilo que tinha de conhecimento para não pecar, para não errar contra Deus. Não importa o que nós estamos fazendo aqui, o importante é se manter na presença de Deus, é se manter firme, porque Ele é o Deus Altíssimo que nos dará a vitória e nos dará a graça e a unção. Gideão foi então fazer o que Deus lhe mandou. Juntou o seu povo e Deus disse para ele: Gideão, é muito ainda esses 22.000 que você ajuntou. Eu conheço a Israel. Israel vai falar que foi eles mesmos que se venceram. Vai falar que por grande e numeroso que era o seu exército, conseguiram com as suas próprias mãos vencer os amalequitas. Eles não me darão a glória. Eles não me darão aquilo que eu quero. Então apregoe a este povo que os medrosos volte, que os medrosos retornem. E Gideão apregoou, ficou com 10.000 homens. E quando Deus disse: Gideão, 10.000 ainda é muita gente. Gideão, 10.000 ainda é muita gente. São 135.000 homens que estão com os amalequitas, mais 10.000 com Gideão ainda é muito. Então vou levar todo esse povo à água. Faço eles descerem às águas. Aqueles que tomarem água de joelhos, peça para voltar. E aqueles que trazer a água com as suas mãos e lamber, assim como o cão lambe, este será o povo que você vai levar para a guerra. Este será o povo a quem eu escolhi. Quando Deus fala isso para Gideão, ele estava querendo dizer: Gideão, 300 homens é o necessário. Acredite em mim, Gideão. Não importa, Gideão, quanto que tem aos seus inimigos. Não importa
o que está te afligindo. Não importa quem são os seus acusadores. Não importa de onde vem a acusação. Não importa se este homem é rico, se este homem é pobre, ele é forte. Não importa. Importa é a minha presença na sua vida. Importante é a presença de Deus na sua vida. Gideão aqui tinha um monte, agora tem 300. Juntando a Gideão, 301 homens para lutar. A dúvida recai de novo sobre a sua vida. E ele disse, com os seus homens queriam vencer, mas e o seu coração, como estava dizendo? Como estava o seu interior? Há pouco tempo atrás ele estava malhando trigo no lagar para sobreviver à fome. Agora ele está diante a 135 mil homens. Tão numeroso que não se dava para contar. Então Deus disse para Gideão, Gideão, pegue o seu homem, desça até o acampamento dos midianitas, e lá eu vou tirar a sua dúvida, vou tirar o seu medo. E Gideão fez conforme a palavra de Deus. Desceu até o povo midianita, e lá ele escuta um relato de 2 soldados midianitas dizendo, olha, esta noite eu sonhei com um pão de cevada e caindo. O outro soldado olha para ele e diz, olha, isso não é outra coisa a não ser a espada do Senhor e a espada de Gideão. Deus já entregou os medianitas na mão do Gideão. Quem estava falando isso era o inimigo de Gideão. Se você quer ouvir o seu inimigo dizendo que a vitória é sua, Deus vai te dar. Deus vai fazer com que você possa ouvir estas palavras como confirmação de Deus. Gideão aqui, ele precisou fazer uma coisa que ele não estava habituado a fazer. Ele precisou malhar o trigo onde não estava habituado a fazer. Ele precisou ir para a guerra, coisa que ele não estava habituado a fazer. Gideão estava com o seu pai fazendo coisas para sobreviver e agora está diante de uma guerra. Nós também somos assim. Às vezes estamos caminhando em direção a um propósito e quando tudo acontece, já estamos diante de uma batalha espiritual, a qual nós vamos vencer. Uma batalha material que muitas das vezes está difícil conseguir um bem, está difícil trabalhar e temos dias bens na tega, mas estamos diante de uma batalha nos nossos serviços, nos nossos empregos. Os acusadores estão falando, os acusadores estão nos criticando, estão tentando nos tirar a fé, nos tentando tirar aquilo que nós temos de esperança. Mas Deus tem nos colocado no caminho certo. Deus nos colocou na posição certa. Continue na posição a qual você está, porque Deus te colocou no lugar certo. Ele não erra, Ele não mente. Tudo está nos planos do Senhor. Ele tem na sua palma toda a nossa história. Então Ele sabe do que você é capaz, Ele sabe do que você tem de força, de vontade, e Ele diz mais uma vez, você é valoroso, você é corajoso, você é vitorioso, por isso que te escolhi, por isso que te chamei, por isso que te nomeei. Eu tenho a vitória já decretada na sua vida. O Senhor, o nosso Deus, tem nos dado paz, graça e unção. E assim continuará nos dando, assim continuará fazendo, porque Ele fez para Gideão. Ele colocou para Gideão, e Gideão foi mediante as palavras e as confirmações de Deus. Você que está entrando, você que já entrou nesta live atrás de confirmação, a palavra de Deus como confirmação é: varão valoroso.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a bênção e a graça do nosso Altíssimo Deus, porque a dificuldade está grande, as lutas estão grandes, a enfermidade parece que não vai ser curada, parece que não vai sair, mas Deus é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus que faz renovo. Para os irmãos entenderem um pouco qual era a proporcionalidade de 135 mil homens, para cada homem de Gideão, ele tinha que combater com 450 homens do exército inimigo. Mas Deus deu a vitória a eles. Deus dará a vitória para você também. Deus vai te colocar aonde é que você planejou estar, aonde você está pedindo a Deus nas madrugadas, em momentos que está durante o dia, pedindo, e Deus vai te ouvir. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-vos a porta da salvação, a porta da esperança, a porta a qual Deus disse que lhe daria como bênção, assim Deus fará. Não foi fácil para Gideão. Gideão precisou fazer coisas que não estava acostumado, mas ele precisou colocar a ação e a fé junto. Assim também não é fácil para as nossas vidas. Não é fácil de nós estarmos na presença de Deus, mas é necessário e nós vamos chegar nos caminhos do Senhor. E Gideão venceu, fez toda a estratégia, conseguiu alcançar todo o seu objetivo. E Deus vai te dar a vitória, a graça e a unção, porque Ele tem chamado. Ele tem nos dado este chamado. Muitos têm chamados de dons espirituais, alguns revelam, outros cantam, outros pregam, outros oram. E assim Deus tem chamado cada um para fazer a sua obra. Então nós estamos juntos para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E que esta palavra venha de encontro com o seu coração. Eu te escolhi, eu te chamei para uma grande obra, eu te nomeei para esta nação. Assim diz o Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Eu te chamei. Glorificado e exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer as obras do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a fé, para que possamos estar alicerçados na palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Deus seja louvado eternamente. Agradeço a Deus a oportunidade. Amém.